com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é bom estar aqui. Nós, como seres humanos, fazemos planos, mas sempre a vontade de Deus vai prevalecer em nossas vidas, queridos. Estou aqui na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ministrar uma palavra juntamente com a missionária Alexandra, que eu convoquei ela, mas Deus já tinha ministrado no coração dela que o vaso tem que estar preparado para a grande obra. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para nossas vidas, porque tem uns dias que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e o Senhor não tinha permitido eu trazê-la. Eu estava até querendo, porque Deus vai abrindo nosso entendimento em algumas coisas, a gente quer logo trazer aquilo que Deus já revelou. Mas ontem, quando eu fui pregar, eu estava com duas palavras. O Senhor disse: você vai pregar essa lá? E o Senhor abriu o entendimento para a palavra hoje aqui, que está no livro de Ezequiel, capítulo 37. O Senhor, Ele tem essa palavra para a nossa vida nesta noite. Eu quero agradecer ao pastor Jorge por essa oportunidade, a cada irmão, a cada obreiro desta casa. Que o Senhor Deus, Ele venha fazer aquilo que apraz a Ele nesta noite em nossas vidas, porque aqui o Senhor tem liberdade. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a gente vai estar mencionando o verso 11 ao verso 14. Livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 11 ao verso 14, que diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos, se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Até aqui, queridos. Palavra poderosa e especial para esta noite. A palavra de Deus no livro de Ezequiel vai dizer que veio o Espírito do Senhor e levou Ezequiel em espírito a um vale de ossos sequíssimo. O Senhor veio sobre um homem e o levou em um vale de ossos sequíssimo em espírito, um lugar que já relata a palavra osso sequíssimo, e vai se dizer que o fez andar em volta dos ossos. Nós, como servos do Senhor, com um chamado, com uma ordem divina sobre nossas vidas, como seres humanos, temos sentimentos, temos deveres, e precisamos também atentar para o nosso chamado, porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. O Senhor disse na palavra de Gênesis que o homem ia ter que comer do suor do seu rosto. Nós temos os nossos afazeres, o nosso dia a dia, nós deitamos, dormimos, porque o Senhor nos sustentou. Temos que colocar em ordem a nossa demanda, a nossa vida, solucionar as coisas no lar, em casa, com a família, com o trabalho. Mas o que Deus quer dizer com isso? Quando o Espírito de Deus ele nos impele a algo, a um chamado, a uma ordem, é necessário que nós estejamos no Espírito, porque o que Deus tem para conosco é para ser usado e realizado no Espírito. E como seres humanos que nós somos, queridos, temos problemas, situações para resolver, coisas que surgem e aparecem, situações que muitas vezes nos abalam.
Situações que às vezes nos constrange, nos machuca, nos decepciona. O que é que Deus tem permitido chegar até você? Aonde o Espírito Santo de Deus tem permitido você ser levado? Nós estamos aqui buscando a um Deus que é poderoso, que é vivo, que é verdadeiro. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós achamos que Deus, Ele não vai nos levar a amadurecer em cima da situação. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele vai resolver todos os nossos problemas e solucionar todas as nossas situações. Mas Deus nos chamou do jeito que nós somos, limitados, para se aperfeiçoar na nossa fraqueza e nos ensinar a vencer as dificuldades e a luta desta vida. Ezequiel era um homem que foi separado para ser sacerdote. Sua família de sacerdote. Um homem que estava ali adorando, exaltando ao Senhor, fazendo as suas obrigações, seus devocionais com Deus. Nós muitas vezes, por causa das nossas lutas, por causa dos nossos problemas, muitas vezes nos somos pegos de surpresa. De surpresa por quê? Porque somos nós mesmos que nos deixamos ser pegos de surpresa. Porque Deus permite a gente participar de alguma situação e ser levado em algo para ser solucionado. Nós, por causa do fardo cotidiano, nós achamos que é luta, que é problema, que é um levante. E não sabendo nós que Deus está nos levando para uma grande experiência. Deus está nos levando para que nós possamos ser um grande profeta. Nada que acontece sobre nossas vidas é por acaso. Deus designou eu e você para um propósito determinado abaixo dos céus. Nós olhamos para as nossas limitações e capacidades. Muitas vezes se achamos incapazes, porque nós temos levado nos ombros, é tanto fardo, é tantas coisas para resolver e selecionar, e muitas vezes não conseguimos dar conta. Mas Deus diz: Marta, Marta, estás afadigada com tantas coisas. Às vezes nós estamos priorizando aquilo que não vai solucionar nossa vida como espirituais. É necessário nós priorizar aquilo que vai nos conduzir a ter uma força, uma capacidade para resolver todos os problemas, não só a situação. Como aquele homem foi levado no espírito em um vale, Deus estava mostrando a ele que ele tinha que sair da sua realidade humana e entrar em uma realidade espiritual, em um propósito divino. O que está sobre a minha, a tua vida é algo de Deus. Não é algo direcionado por mão de homem. Não é algo que o homem, ele falou, ele determinou, ele calculou. É algo que Deus preparou para mim e para a tua vida. Aquele homem, ele foi conduzido ainda com a sua sabedoria que ele tinha de sacerdócio. Nós temos a nossa sabedoria em alguma coisa. Às vezes nós tentamos tirar de letra alguma coisa ou dizer que nós sabemos alguma coisa. E muitas vezes a gente se pega de surpresa que nós não sabemos nada. Até o que a gente diz que sabe, a gente não consegue resolver e desenvolver. É necessário nós entendermos que sem Deus nada podemos fazer. Quem é um homem sem Deus? Quem é nós sem Deus? Deus tem nos mostrado e tem provado que Ele nos ama de tal maneira, porque nós, sem merecer, a graça e a misericórdia do Senhor tem sido a causa de nos sermos destruídos. E nós sabemos, se nós olharmos para nós, estamos em falta com Deus. Se nós olharmos para nós, Deus tem sido tão bom em nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Porque Deus não tem deixado faltar saúde. Deus não tem deixado faltar vida. Deus não tem deixado faltar o pão cotidiano. Ainda que de manhã pode até dar uma falta, mas à tarde Deus entra com a providência. Aí vem Deus, leva aquele homem para um vale de ossos sequíssimo. Um lugar que, se nós trazemos para essa realidade, uma situação que somente Deus pode resolver. Ei, se Deus está permitindo você enfrentar, seja qual for a situação, é necessário tu agir no espírito. Podemos ter força no braço, podemos ter uma palavra boa de ânimo, podemos ter uma convicção até precisa, mas isso não é necessário da nossa maneira. Precisamos consultar aquele que tem toda a direção e tem todo o poder.
Ainda que nós sabemos andar, é necessário saber o que é que Deus quer fazer nessa situação. Porque se Deus nos levou nessa situação, Ele quer manifestar o poder dEle sobre a minha e a tua vida para salvar, para trazer vida e existência. Vai se dizer que Ezequiel, ele passou em volta daqueles ossos. Ezequiel passou em volta daquela situação. Ei, não fuja da situação. Não fique frustrado, assustado com a situação. É necessário erguer a cabeça e fixar o olho para observar o que é que Deus quer que nós tiramos de experiência dessa situação. Tem situação que apavora, certo? Tem situação que nos faz perder até o ânimo, certo? Tem situação que nos faz duvidar do nosso Deus, verdade. Mas Ele disse, quando tu pensa que está fraco, aí tu está forte, porque Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não é por mérito nosso, não é pela nossa força, mas nós assim chamamos a Deus para entrar nessa situação. Ele observou, quando Ele observou aquele vale, Deus entendeu e viu que Ele estava compreendendo que aquela situação não era para Ele resolver. Quando Ele chegou naquele vale de ossos secos, Ele observou que eram numerosos ossos. O problema era grande. O problema não era só para ser resolvido com um diálogo, de Ele chegar a colocar a mão, de Ele chegar a tomar a conclusão que Ele queria tomar. O problema mesmo era Ele esperar a ordem de Deus. Foi quando Deus falou, filho do homem, poderá reviver esses ossos? Será que há alguma coisa impossível para Deus? Será que o nosso Deus, Ele mudou? O nosso Deus ainda continua sendo o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Ele é Espírito e é real, Ele contempla tudo e todos. Ele sabe o que nós sentimos dentro de nós, porque Ele sonda, esquadrinha e conhece o nosso coração. Ele sabe como nós muitas vezes estamos abatidos. E Ele pergunta, por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de ti? Espera em Deus. E aí aconteceu que Deus perguntou a ele. Ele falou, tu sabes, Senhor. Tu sabes se poderá reviver esses ossos. Porque que nós que servimos a Deus, nós sabemos até onde nós vamos. Às vezes a gente se faz desentendido por causa da situação, mas nós sabemos até onde a gente vamos, igreja. Às vezes a gente anda, a gente está andando, a gente está entendendo, está conseguindo ir. Mas quando a gente vê que a gente não está conseguindo mais, eu vou chamar aquele que vai me dar força e capacidade para vencer a batalha. Eu não posso querer vencer na força do meu braço. A carne milita contra o espírito. Às vezes a nossa razão, ela quer roubar a nossa fé. E tem coisa que nós temos que perder a razão para deixar Deus entrar na peleja e na guerra. Aconteceu, igreja, que Deus falou com ele. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses ossos. Deus já tem nos dado direção. Deus já tem nos dado direção nessa situação. Ele está dizendo, filha, eu permiti tu pisar nessa situação com teus pés, sendo limitada, sendo pequena. Muitos olham e não vê nada, muitos julgam, muitos dizem que você está de passagem na minha presença e pergunta, cadê o teu Deus? Eu estou aqui para falar contigo e dizer que nessa peleja tu não terás que pelejar. É Deus que vai pelejar o meu e o teu favor nessa peleja. Ele profetizou, queridos. Vai se dizer que quando ele profetizou, ele falou. Deus não quer que a gente fale, invente palavras para falar com ele. Deus quer que nós falamos com ele como nós sabemos falar, como nós sabemos se expressar. Bartimeu, quando estava querendo o milagre dele, ele clamou, ele gritou. Muitos estavam mandando ele calar, mas só ele sabia o que ele estava buscando. Queridos, a mulher do fluxo de sangue não tinha voz, não poderia gritar. Ela disse com ela mesmo dentro dela, se eu somente tocar na orla do vestido dele. Deus chamou a gente como nós somos e nós temos que determinar a mudança, a transformação, a vitória em nossas vidas. Nós precisamos dar o primeiro passo. Ah, mas eu sou assim, irmão. Eu sou desse jeito. Eu tenho esse medo, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa situação. Eu tenho essa posição.
Deus não está perguntando o que nós temos de dificuldade. Ele está querendo saber onde está a nossa fé. Aonde está a nossa fé naquilo que Ele está nos colocando. Deus, quando Ele manda a gente em alguma situação no Espírito, é porque Ele já deu a vitória. Será que Deus é tão injusto que vai permitir a gente passar por uma situação tão triste, tão drástica, que Ele não vai nos dar estratégia para nós vencer? Ele já deu a direção a mim e a você nessa situação. E por que temes? E por que te apavoras? E aconteceu quando ele profetizou conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor, ele profetizou no meio daquele grande vale de ossos sequíssimos, aonde aos olhos dele, que ele percebeu aquele lugar, para o homem natural não tem jeito, não há solução. Mas ele elevou os pensamentos a Deus, ao Deus do sobrenatural, que tem poder de mudar toda a situação. O nosso Deus, Ele ainda é o Deus que muda a história, Ele muda o cenário, Ele muda vidas, Ele traz existência àquilo que está morto. Porque para Deus nada é impossível. E operando Deus, quem vai impedir? Queridos, teve um ruído e aconteceu um grande reboliço naquele lugar. Tu pensa que a tua oração não está subindo, não? Tu pensa que a tua oração já não está movendo o vale, não? Tu pensa que Deus não está trabalhando em meio à sua busca, não? O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que trabalha quando nós damos lugar a Ele. Se nós estamos orando, se nós estamos buscando, se nós estamos apresentando, se nós estamos consagrando, se nós estamos confiando no Senhor, o milagre já está acontecendo. Mas parece que quanto mais eu oro, mais coisas acontecem. Quanto mais eu oro, Senhor, é mais luta, é mais guerra. É assim. Deus trabalha como Ele quer. Deus não vai na lógica nossa. Naamã, quando ele queria ser curado, ele falou assim: certamente Ele vai vir tocar em mim, vai me curar sim, vai profetizar o nome do Deus dele e vai falar que eu serei curado da enfermidade. Às vezes nós fazemos planos, às vezes nós pensamos coisas sem consultar Deus, sem perguntar a Deus se será assim. Não, nós colocamos na mão de Deus e descansamos o nosso coração, confiando nele. Porque se crer somente verás a glória de Deus. E aconteceu que o reboliço veio. Aqueles ossos começaram a se mover, queridos. Deus começou a trazer tudo para o seu devido lugar. Não tem condição de um homem resolver algo que é para Deus fazer. Eu sei que às vezes nós queremos chegar, queremos ter uma boa palavra, queremos levar a mensagem de Deus e ver resultado na situação depressa. Mas Deus, Ele diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Tanto Ele trabalha no vale, como Ele trabalha no profeta. Então Deus está trabalhando unindo o útil ao agradável, para que todos vá bem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele quer salvar. E tem situação que nós precisamos ainda continuar firmes em oração e perseverar, para que Deus venha alcançar tanto as nossas vidas, como nossa família, como também os demais que estão observando as nossas vidas. Aquele vale era muita gente. Aquele vale era o povo de Israel. E vai se dizer que começou a unir ossos nos ossos. Deus começou a trazer a estrutura. É necessário Deus moldar a estrutura. É necessário Deus mudar o percurso. Veio os nervos para ligar, veio os tendões, veio a carne, veio a pele. Deus trabalha com ordem, com decência. Deus começa a trabalhar de dentro para fora, queridos. Deus começa a trabalhar onde a gente não vê. Tomé disse: se eu ver, eu creio que é Ele. Se eu tocar no seu lado, eu creio que é Ele. Nós não precisamos ver para crer que Deus já falou que está fazendo milagre e vitória acontecer. Porque muitas vezes nós queremos ver o cenário. Ah, Deus, eu não vejo, Senhor. Eu tenho orado, eu tenho consagrado, eu tenho feito campanha, eu não estou vendo nada. Calma. Deus trabalha por dentro da situação. Deus, Ele está nessa situação, Ele não vai perder. Deus não perde. Somos nós que perdemos a paciência.
somos nós que muitas vezes deixamos se desesperar. E ali, ó, se colocou de pé os corpos. Continue orando, porque está de pé os corpos. Deus tem dado grande livramento à minha casa e à tua casa. Deus tem guardado de acontecer algo pior, o caos. Deus tem nos mantido ali, ainda que um birrando com o outro, está todo mundo de pé. Continue profetizando, porque Deus, Ele está agindo. E Deus falou com ele, explicando a ele que aquele povo era um povo que estava na sepultura. Era um povo que os caminhos deles já estavam determinados como fim, ponto final. Nós que temos família, parentela, conhecemos muita gente, a gente vê notícias, a gente vê coisas à nossa volta. Tem situação que a gente vê que as pessoas dizem que não tem mais jeito. Para essa pessoa acabou. Olha como tá, olha a notícia. E de repente, Deus fala, filho do homem, e estão dizendo que estão mortos, estão dizendo que é o fim. Profetiza o Espírito dos quatro cantos, filho do homem. Profetiza o Espírito, e ele vai conforme a palavra do Senhor. Naquela situação, como um homem ele temeu naquela situação, como um homem ele sentiu, mas ele profetizou conforme a palavra do Senhor, o Espírito. E veio o Espírito sobre os corpos e trouxe vida. Trouxe vida. O que é que Deus quer dizer para mim e para você? A situação que Deus tem sobre a minha e a tua vida tem que ser feita no Espírito. Tem que ser gerada no Espírito. Temos que estar crendo no poder de Deus através do intermédio do Espírito Santo. Tem coisa que nós falamos há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de falar e há um tempo de calar. Há um tempo de estar perto, há um tempo de estar longe. Há um tempo de abraçar, há um tempo de deixar de abraçar. E às vezes a gente está contestando algo que Deus está trabalhando. Mas fulano não fala, fulano não dá notícia, fulano se afastou, fulano sumiu. Deus está no controle. Enquanto fulano está fazendo algo que está entristecendo o teu coração, tu vai no Espírito conforme a palavra do Senhor e profetiza. Deus, eu profetizo conforme a tua palavra. Trabalha neste vale, trabalha nessa situação, move nesse negócio, Senhor. Eu ainda creio, eu ainda vejo o sobrenatural pela minha fé. Deus quer ver a gente ter uma reação no Espírito, porque muitas vezes nós tomamos a reação na carne. A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. E muitas vezes nós achamos que devemos falar ou dar opinião em algo que Deus quer trabalhar. E nós sabemos que Deus quer trabalhar. Nós sabemos que Deus quer que nós calamos e cuidamos disso. É na oração, é no zelo, é no cuidado, é no secreto. E a gente quer expor as pérolas, o nosso preço pagado, sair jogando como na cara, dizendo o que pensa, o que acha. Deus não quer isso. Deus não quer que nós tenhamos um comportamento como um homem humano, ímpio, que debate, que quer tirar prova, que quer ser maior que o outro. Não! Deus disse que temos que se humilhar na potente mão do Senhor. É dele que vem o socorro bem presente no momento da angústia. É de Deus. E o Senhor trouxe esta palavra ao meu coração de Ezequiel 37. Ezequiel não foi pego de surpresa, porque quem serve a Deus não é pego de surpresa. Quem está na presença do Senhor sabe que o Espírito Santo vai nos impelir a fazer algo. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar bem ligados com Deus, para que nós possamos fazer tudo conforme a vontade dEle. E Ele explica para mim e para ti, filha e filho, é conforme a minha palavra. A minha palavra, ela vai na contramão da realidade que muitas vezes nos machuca. Vem com pedra, vem com os espinhos, e nós vimos com a palavra confundindo o inimigo com a palavra, profetizando com a palavra, e Deus vai mostrar para a humanidade que Ele não mudou, que Ele é o Senhor, que o braço forte do Senhor está conosco, que Ele é o Deus do grande reboliço, Ele é o Deus que traz vida e existência, Ele é o Deus que muda o cativeiro, que transforma e que honra aqueles que são fiéis a Ele. Amém, amados irmãos? Foi essa mensagem, essa palavra que Deus trouxe para mim e para a tua vida. E que o Espírito Santo de Deus ia continuar a falar e a nos fortalecer.
Porque somente através da palavra seremos guiados em todo o caminho. Lâmpada para os nossos pés e a palavra e luz para os caminhos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força para nós continuarmos buscando e perseverando. O desânimo vem, a luta vem, o cansaço vem, a tristeza vem, mas o Senhor Deus, Ele é a nossa força. Temos que perseverar, temos que romper com fé, temos que vencer o nosso corpo, temos que vencer o nosso eu, porque aqueles que se esforçam e têm bom ânimo, Deus se agrada. Quantos estão desfalecidos? Quantos estão como um vale de osso seco, não quer mais sair de casa, não quer mais buscar, desacreditou de tudo? Levantou a bandeira branca dizendo que não quer mais. Que não desacreditou do poder do Deus Todo-Poderoso. Como nós podemos desacreditar de Deus? Deus tem nos dado vida. Quantos estão agora padecendo? Quantos estão agora internados? Quantos estão desenganados? Quantos estão entre a vida e a morte? Quantos estão na mão de pessoas para se perder a vida? E a nossa oração é que vai mover esses vales. A gente ora pela nossa casa, a gente apresenta os demais. A Bíblia manda orar para quem nos persegue. A Bíblia manda a gente orar para quem quer o nosso mal, a nossa morte, a nossa destruição. Nós não estamos aqui para desejar mal nenhum para ninguém. Nós desejamos que Deus salve eles, liberte eles e mostre o poder dele sobre nossas vidas. Pedindo sempre a Deus, glorifica o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Glorifica o teu nome na nossa casa, Senhor. Glorifica o teu nome na situação, meu Pai, que muitas vezes me falta ânimo, mas eu glorifico o teu nome, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a vitória acontece. Amém, amados irmãos? Até aqui me ajudou o Senhor. Eu sei que Deus, Ele falou poderosamente as nossas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando todo mundo. Agradeço a oportunidade.